Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, nosso Deus, engrandecido seja na nossa vida, através da nossa família. Amém? A confiança e a felicidade do cristão e a certeza da vida eterna. No Salmo 16, o salmista fala: guarda-me, ó Deus, por quem te confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tem outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam à noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença abundância de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muito boa tarde, irmã Genir, querida. Vamos estar orando pela vida do Isaías, né? Pela vida de todos que entrarem na live, irmã Maria Nilza Colim, irmã Genir, irmão Glauco, né? Todos que costumam entrar, que o Senhor esteja fazendo algo novo. Vamos estar consagrando essa semana ao Senhor, amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. Senhor, quando nós acordamos, tu estás conosco, em paz nós dormimos e descansamos, porque o Senhor nos faz repousar em segurança. Muito obrigada pelo Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Obrigada pela tua santa e gloriosa presença no dia a dia. Queremos consagrar esta semana ao Senhor e te pedir que o Senhor esteja indo à frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, Senhor. Ó Deus, tirando as trancas de ferro, ó Pai, nos revelando os tesouros das escuridades, em nome de Jesus. Abençoa cada vida de forma sobrenatural, Pai. Ó Deus, nós queremos, Senhor, consagrar esta semana e declarar a tua bênção, a tua graça e a tua proteção sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Abençoa e guarda as famílias, Senhor. Nós repreendemos todo espírito de perturbação, Senhor, ó Deus, toda intriga, todo levante do inimigo contra as famílias, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, perdão, o Senhor fala, se nós pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, o Senhor nos concede. E em Isaías 53, o Senhor declara que é da tua vontade, ó Deus, que nós tenhamos saúde. E em João 10:10, o Senhor declara que o Senhor veio para nós termos vida e vida com abundância. A enfermidade não é vida com abundância. E a tua palavra também declara: servireis ao Senhor e ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do vosso meio as enfermidades. Senhor, ó Deus, e o Senhor em Isaías 61 declara que veio curar as enfermidades da alma, do espírito e do físico. Senhor, e a manifestação de doenças físicas muitas vezes é uma doença na alma, e nós te pedimos que o Senhor esteja curando onde existem lembranças, onde existem sentimentos, pensamentos, dores do passado, que o Senhor passe o bálsamo, Senhor, o óleo do Salmo 23. Muito boa tarde, Glauco, a paz do Senhor. Que o Senhor esteja curando a alma, Senhor, os sentimentos, os pensamentos, as emoções, trazendo o teu equilíbrio, trazendo a tua paz, Senhor, que ela domine, Senhor, a cada sentimento, a cada pensamento, a cada emoção. Abençoa o nosso físico, Senhor, renova as nossas forças, para que nós possamos, Senhor, dar conta de tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia.
Abençoa, Senhor, os nossos familiares com salvação, filhos, genro, nora, netos. Trabalha no coração deles para que eles cheguem ao conhecimento e à revelação de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, contempla as necessidades de cada vida que entrar nessa live, Pai, e trabalha em nosso favor, porque nós em Ti esperamos. Por Ti nós temos esperado todo dia. O Senhor fala que levará a bom termo tudo que nos diz respeito. E quando nós andarmos no meio da tribulação, o Senhor há de nos renovar as forças. Em nome de Jesus, abençoa a nossa nação. Entra, Senhor, com justiça, com socorro nesta nação. Olha para o teu povo que se chama pelo teu nome, que clama pela tua presença. Perdão, clama por justiça. Abençoa, Senhor, o nosso país, Pai. Traz à tona o que está encoberto e oculto e entra com juízo e justiça nessa nação. Abençoa a nação de Israel, abençoa a faixa de Gaza. Senhor, faz cessar as guerras, Senhor. Entra com socorro, providência e provisão. Senhor, cuida daqueles que estão enfermos num leito de hospital. Cuida, Senhor, ó Deus, daqueles que estão no asilo, no orfanato, aqueles que não têm quem o ajude, aqueles, Senhor, que já estão exaustos, esgotados. Senhor, ó Deus, renova as forças, renova a paz, renova a alegria, derrama do teu Espírito, dá uma unção nova de poder, de unção, de autoridade, em nome de Jesus, amém, amém? Vamos falar hoje sobre a pesca maravilhosa, né? Ela está em Lucas 5. Aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então, aonde Jesus estava, sempre tinha gente apertando, né? E eu não sei como que ele conseguia pregar, né? Para uma multidão. Então, ele já sabia, né? Aí ele viu estar 2 barcos junto à praia do lago e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, né? Então, aqui, e entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, assentando, ensinava do barco a multidão. Então, Pedro chegou com o barco, já estava lavando as redes. Ontem eu peguei friagem, hoje eu estou um pouco com a garganta resfriada. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Ontem tá muito boa tarde, não aparece o nome de quem entrou aí. Muito boa tarde, bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Ana Souza, muito bem-vinda, viu, querida? Então Jesus estava lá, né? A multidão comprimindo ele não tinha nem sossego para se virar. Então o que acontece? Pedro chegou, não tinha pescado nada, não pescou nada, né? E Jesus pediu o barco emprestado para Pedro para ser o seu púlpito, né? E Pedro cedeu. Pedro cedeu o barco e Jesus não deve nada para ninguém, né? Então já comi gengibre, mas ainda tô com a garganta enroscada, mas sai em nome de Jesus, amém? Então Jesus ensinava, imagina Pedro, né? Já estava lavando as redes, pescou a noite inteirinha, não pegou nada de nadinha, como diz a minha netinha, né? E aí ainda, então eu acho que ele estava falando assim, pensando, eu vou para casa descansar, que a noite inteirinha pescando. E aí Jesus empresta o barco, né? Aí ele teve que ouvir a pregação, né? E às vezes a pessoa tá tão desanimada, né? Tão desiludida, que fala assim, não tô nem com vontade de ouvir a palavra, né? Em nome de Jesus. Vai desenroscar a garganta, em nome de Jesus, amém. Aí ficou lá ouvindo a palavra, porque talvez o Senhor quisesse aumentar a fé de Pedro, né? Aí Jesus acaba de pregar. Oh, que coisa! Sai em nome de Jesus.
Aí Jesus fala para Pedro, né? Vai e lança a rede ao mar alto, né? Lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite inteirinha, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede, né? Então Pedro, cansado, querendo ir embora, já lavando a rede, falou: não pegamos nada, né? Vamos embora mesmo, dormir. Jesus pede barco emprestado, né? Aí Jesus prega, aí Jesus fala para ele: Pedro, volta para o alto mar e lança a rede do lado direito, né? Aí, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhe-se a rede. Pegaram tanto peixe que estava rompendo a rede, né? Aí fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, né? Então, quando nós somos abençoados, aqueles que estão próximos também são abençoados, né? E aí o que aconteceu? Eles obedeceram. Eles obedeceram porque foi a palavra vinda da boca de Jesus. E Jesus tem autoridade sobre os bichos, né? Eu estava pensando, quando entraram os bichos na arca, né? Na arca entraram de 2 em 2. E aí eram os casais, né? Certinho, como é que eles sabiam e entraram na arca? Aí quando entrava 3 é porque era animal para o sacrifício. O corvo, numa época de fome, sede e seca, ele trazia pão e água para o profeta, né? Jonas, né? Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis, né? Aí um peixe engoliu ele, né? Porque virou um tumulto lá no barco, aí jogaram Jonas no mar, o peixe sai em nome de Jesus. O peixe pegou Jonas, né, e levou no lugar certinho. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o leão não comeu, estava com fome, né? O leão estava com fome e não devorou Daniel. Aí jogaram os dedos duros lá, devoraram na hora. E aí, como os animais obedecem a Deus, né? E Jesus já tinha mandado que viesse um cardume. Eu fico pensando, como é que eles foram no alto mar, lá no alto mar, e justamente naquele lugar, né, eles lançaram a rede, e foram 2 barcos, havia mais barcos, e eles tiveram que repartir. E Deus se agrada quando a gente tem bastante, né? Quando Deus dá uma porção maior é para nós repartirmos. E Deus abençoa quem é abençoador, né? O Senhor fala: dai, dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ai, que chata essa garganta, viu? De manhã já estava enroscando, eu comi gengibre com mel e limão, melhorou. Agora, só por causa da live, tá amarrado o capeta, em nome de Jesus, né? Então, o que acontece? Eles vieram com a rede tão cheia que a rede estava partindo, né? Fala que a rede se rompia, mas quando Deus faz, ele faz um milagre completo, não se rompeu. Talvez eles tivessem perdido algum peixe, né? Mas lá em João 21, né? João 21 fala assim que eles foram pescar, 21:10, né? Eles tinham consertado a rede e não perderam nenhum peixe. Então, no dia a dia, nós temos que consertar nossa rede, né? Quando nós lemos a palavra no dia a dia, nós precisamos, né? Precisamos confrontar a palavra com a nossa vida e irmos sendo transformados por essa palavra, né? E eles foram, né? Na força do braço deles, não colheram, não pescaram nada, né? Mas quando foram pela palavra do Senhor, eles foram num comando, eles foram numa palavra rema. E aí o que acontece? Veio a rede cheinha, só que se rompia, porque talvez Pedro a noite toda que ele estava pescando, né?
Boa tarde, Glauco. Boa semana para você também, né? Quando o Pedro estava pescando, acho que ele estava pensando, ih, não pegamos nada aí, não vamos pegar nada, né? Essa noite não vai dar em nada. Então a nossa palavra tem poder, né? Mesmo assim que a gente não esteja vendo, porque a fé é o alicerce, né? Nós temos que crer, nós temos que profetizar cura, saúde. Nós temos, ainda que nós não estejamos vendo, nós precisamos acreditar. Então, quando Jesus falou uma palavra, eles foram enviados com essa palavra, né? Essa palavra, e veio o barco cheinho, porque agora, muito boa tarde, Noemi, minha querida. Agora eles estavam indo na força e no poder do Senhor, né? Aí no versículo 6, Calmita, muito boa tarde, querida. Aleluia, glórias a Deus mesmo, né? No verso 6 fala assim, fazendo assim, colheram uma grande quantidade, e peixe não se colhe, peixe se pesca, né? Então, e rompia-se-lhes a rede, fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, né? De maneira tal que iam quase a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Então ele reconheceu, né? Pescou a noite todinha pela força dele, né? Com a experiência, eles eram pescadores experientes, mas tem situação que não adianta a nossa força, não adianta o nosso conhecimento, mas quando eles emprestaram o barco, Pedro emprestou o barco para Jesus pregar, né? Deus não deve nada para ninguém. Aí eles voltaram para o mar, né? E encheu, a rede veio cheinha, e o barco que estava próximo, eles repartiram, né? Eu lembro que a igreja primitiva, no primeiro dia da semana, eles sempre repartiam o que eles tinham, né? Eles doavam, porque quando Deus dá muito para a gente, né, mais do que a gente precisa, é para que a gente possa repartir, né? E aí, Pedro se prostra, ele se dobra, porque uma palavra do Senhor ordenou lá para os peixes se reuniram em cardume, né? E veio tão cheia a rede, tão cheia, que estava até se rompendo, mas o milagre de Deus vai ser completo, né? Então, em João 21:10, lá eles consertaram as redes. Por isso, nós precisamos ir consertando no dia a dia, né? Às vezes a gente fala alguma coisa que ofende alguém, às vezes a gente fica com raiva, às vezes talvez como Pedro, né? A noite toda não pescou nada, às vezes ele murmurou, né? Não sei, porque às vezes quando a gente está numa situação difícil, que a gente não vê solução, não vê socorro, não vê saída, a nossa primeira coisa é olhar a circunstância, né? Joga a rede vazia, aí já fica olhando, pensando que a outra rede também vai vir vazia, né? Voltaram cansados, querendo ir embora, mas Jesus ainda tinha um milagre, porque Pedro emprestou o barco para ser o púlpito de Jesus, né? O Senhor abençoou, que eles fizeram uma pesca tão grande, mas tão grande, que até rompia e ainda conseguiram repartir, né? Aí o que acontece? Aí Pedro, ele se joga, né? Ele adora, ele fala, só pode ser, é um milagre do Senhor, porque o Senhor tem poder e pode fazer milagre em qualquer coisa, debaixo do céu, em cima do céu, porque ele tem todo o poder, né? Para Deus não tem impossível, não tem situação difícil. Então, e de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse a Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus, né? Então, eles queriam pescar, porque eles viviam da pesca, eles eram experientes, né? Pescaram a noite inteirinha,
aquela frustração, né? E nada de peixe. Ainda tiveram que ouvir uma pregação, né? Porque Jesus pegou o barco, pregou. Aí depois que Jesus prega, que ele fala, agora volta lá onde vocês tiveram uma decepção. Volta lá onde vocês não pescaram nada. Volta lá porque agora vocês estão indo com o envio da minha palavra, do Senhor Rei dos céus e mar. E aí veio a rede cheia, e ainda os outros barcos que estavam próximos, pela obediência deles, foram abençoados, né? E pela bênção da sua vida, a sua casa tem sido abençoada. Pela tua oração, o Senhor tem livrado os seus do mal. Pela nossa vida, né? Pela vida de fidelidade ao Senhor, Deus tem cuidado e guardado a cada um de nós, amém? Aí, depois que eles pegaram aquele monte de peixe, eles já tinham o sustento da família, né? Aí levaram os barcos para a terra, deixaram tudo, porque eles viam os milagres de Jesus, eles viam que o que Jesus falava acontecia, né? Aí largaram tudo e começaram a seguir a Jesus, né? Aí o Senhor fala de agora em diante que eles seriam pescadores de homens, né? Não pescadores para ter o seu salário, mas pescadores de homens. E sem dúvida Deus amparou a família, né? Deus sustentou, cuidou da família. E lá em 21, né? Em João 21, Jesus aparece para eles de novo e Jesus repete esse milagre da grande pesca, né? Eles também se decepcionaram, né? Porque Jesus falou que a ressuscitar não tinha ressuscitado. Aí eles foram pescar. E Jesus, quando eles chegam na praia, Jesus falou, vocês têm algum peixe aí, né? Eles falaram, não, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, né? Aí eles já tinham consertado a rede, aí o Senhor fala, voltem lá para o mar e lancem a rede novamente. Jesus repetiu o mesmo milagre para provar, para se revelar que ele havia ressuscitado e que ele tem poder de fazer o mesmo milagre muitas vezes, né? E aí o que aconteceu? A rede veio cheinha de 153 grandes peixes. E no hebraico 153, né? Porque cada letra corresponde a um número, quer dizer, eu sou Deus. E aí o Senhor se revelou novamente para eles, né? E eles comeram peixe, pão e peixe na praia. Jesus havia preparado para esperá-los, né? Aí depois Jesus pegou dos peixes que eles pescaram e também preparou para eles, né? Glória a Deus, porque Ele é Deus, Ele tem poder sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar. E quando a gente vê na Bíblia, né? Que os animais tudo obedecem a Deus, né? E que dirá o ser humano precisa obedecer também, né? Eu fico pensando como é que veio parzinho por parzinho, né? Certinho na Arca de Noé, né? O elefante com a elefoa, sei lá como falam, o leão com a leoa foram entrando os casais certinhos na arca, né? E quando era para sacrifício, entravam 3. Como é que eles sabiam, né? E o corvo, numa época de fome, de sede, né? Terrível, ele não comia o pão nem a carne, ele levava para o profeta, porque ele obedeceu a ordem de Deus. E também a baleia, né? Jonas desobedeceu, indo para Tarsis, em vez de ir para Nínive, ele foi para o lado totalmente contrário. Mas o que aconteceu no barco? Deu uma tempestade. Aí o dono do barco lá começou a especular, era por causa de Jonas. Jogaram Jonas no mar, né? E um grande peixe pegou Jonas e levou no lugar certinho onde ele devia desembarcar, né? E os leões, né? Jogaram Daniel na cova porque ele orava 3 vezes por dia. E o leão com fome, os leões ficavam com fome. Aí jogaram Daniel mais a noite inteirinha, né? O rei ficou preocupado, falou, ô Daniel, será que esse Deus que você serve possa ter te livrado, né? Aí Daniel falou que ele não tinha consciência pesada nem com os homens, nem com Deus, né? E ele falou que Deus livrou ele, né? Porque Deus chegou lá e fechou a boca do leão, que o Senhor feche toda a boca que se levanta contra a tua vida, em nome de Jesus, né?
E aí agora a rede já tinha sido consertada, não perderam nenhum peixe, né? Não perderam nada. E que nós possamos consertar toda a nossa vida, né? E que nós não venhamos a perder mais nada, que o milagre seja completo na minha vida, na tua vida, na nossa casa e na sua família, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor demonstrou tantas vezes que o Senhor tem domínio sobre a terra, o céu e mar, que até os animais te obedecem, Senhor, e o Senhor proporcionou uma grande pesca. Senhor, tudo aquilo que nós vamos na nossa força, na nossa sabedoria, muitas vezes nós falhamos e fracassamos, mas nós queremos ir na força e no poder do teu Santo Espírito, porque a tua palavra unida ao teu Espírito traz vida, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, ó Deus, capacita-nos a enxergarmos os nossos erros, as nossas falhas e consertarmos a nossa rede para que assim, como aconteceu em João 21:10, o nosso milagre seja completa. E pela tua palavra, nós queremos, Senhor, ir pela tua palavra, pela tua direção. E como o Senhor ordenou, aquele cardume estava aguardando. E o milagre foi tão grande que Pedro se prostrou reconhecendo, foi a mão de Deus. Senhor, eu profetizo, Senhor, milagres tão grandes, Senhor, que o teu povo venha reconhecer. Venha ter a certeza que foi a mão do Senhor com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém, amém. Beijo no seu coração, hoje está meio tumultuadinho aqui, mas graças a Deus, né, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, uma semana abençoadíssima, cheia da presença dos milagres, e que o milagre do Senhor na sua vida seja completo, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém, amém.